Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma grande aula, uma espetacular aula, uma aula que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo e vai ter todos os conhecimentos necessários para acertar a questão de concurso sobre crimes de lavagem ou ocultação de dinheiro consagrados pela Lei 9.613 de 1988, né? Assunto aí interessante, assunto bastante vigente, né? Dada a natureza do nosso país. Vem comigo aqui, né? Vamos lá, ementa da lei. Quero explicar para vocês o que essa lei trata, qual lei, claro, a 9.613 de 98. Esta lei trata de três assuntos, né? Três assuntos específicos e eu vou comentar esses assuntos agora e qual que vai ser a estratégia pedagógica do professor. Primeiro, dispõe sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ou seja, dispõe sobre os crimes, né? O que acontece? Primeiro, então, o primeiro trabalho dessa lei vai ser o quê? A previsão, a criação do fato típico penal dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. É o primeiro objetivo, né? Nesse item 1, tá? Nesse item 1, nós vamos dividir a aula em duas partes, né? A primeira vai ser com a professora Laila, né? A professora Laila é especialista no direito penal, porque quando nós falamos de crimes, crimes é o quê? Crime é a matéria do direito penal. Então, ela vai aprofundar mais sobre esse assunto do crime de lavagem ou ocultação de bens e direitos e valores, né? E, claro, eu, professor Luiz, vou dar uma complementada aí no que diz respeito ao sistema financeiro nacional, ou seja, de conhecimentos bancários, que é a minha grande especialidade, né? Então, primeiro, essa lei trata dos crimes de lavagem ou ocultação de dinheiro, né? 2, prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nessa lei, ou seja, trata dos mecanismos preventivos para evitar a lavagem ou ocultação de dinheiro, né? E, finalmente, a lei, a terceira parte da lei, olha só, o item 3 aqui, cria o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Então, essa lei trata de três assuntos específicos, né? Eu, professor Luiz, eu vou falar um pouquinho sobre o item 1, a professora Laila vai aprofundar o item 1 para vocês, depois a gente vai falar, eu, professor, da prevenção, e finalmente nós vamos falar tudo sobre o COAF, esse assunto bastante vigente, ok? Então vem comigo só, vem comigo, né? Vamos lá. Crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, né? Gente, vem comigo. Crimes de lavagem ou ocultação. Quem oculta significa dizer que ele está escondendo algo de alguém. Quem lava significa dizer que está lavando alguma coisa suja. Essa coisa suja vai ficar limpa, não é isso? Nessa ideia? O que vai ser lavado e o que vai ser ocultado? Professor, bens, direitos e valores, ou seja, dinheiro, né? Ativo financeiro. Aí vem comigo, cara, você tem que entender, eu tenho que despertar em você esse discernimento, esse juízo de valor, para que você entenda e compreenda a matéria como poucos. Gente, por que você vai lavar alguma coisa que está suja, né, para tomar limpa? Por que você vai esconder esse dinheiro? É muito simples, porque a origem desse dinheiro é uma origem ilegal, é um ato ilícito, vem de um crime antecedente. Então, olha só, os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores necessitam automaticamente de que algo errado anterior. Tá? Então, necessita de um crime antecedente ao crime. Né? Professor, vamos falar do crime antecedente, tudo bem? Vamos falar do crime antecedente, né? Normalmente, tá, esses crimes são de três ordens aí. Primeira ordem desses crimes é produto do tráfico de drogas, em especial o tráfico internacional de drogas, né? Então, o tráfico de drogas, nós sabemos aí que é uma atividade 100% ilícita, combatida pelos governos aí do mundo todo, tá? E gera muitos dinheiros, esse dinheiro tem que entrar em circulação, tem que ser lavado, né? Então, tráfico de drogas é o primeiro item antecedente, né? Segundo ponto antecedente dos crimes contra crimes de lavagem, ocultação de dinheiro, né? São os crimes de corrupção.
crimes de corrupção. E o terceiro e último, finalmente, assim, dos grandes blocos, é a sonegação fiscal. Então, normalmente, né, olha só, tráfico de drogas, corrupção e sonegação fiscal, né? Então, essas são as origens aí criminosas para lavar o dinheiro. E, além disso, né, pode ter algum recurso lícito, normal, né? Algum recurso lícito normal, que as pessoas querem o quê? Olha só, que nós estamos combatendo muito no Brasil, no mundo todo, principalmente nos países aí, né, desenvolvidos, estão combatendo muito o quê? O terrorismo, né? Ou seja, então, essa lei aqui, ela visa o quê? Criminalizar isso, né, nessas práticas primeiro, e depois de criminalizar, ela quer o quê? Fazer uma prevenção e criar um controle para que evitem essas situações. Olha a importância da lei, né? Entenderam essa parte? Então, necessita de o quê? De um crime antecedente. Normalmente, esses crimes antecedentes você tem que saber, anota no caderninho. 3, tráfico de drogas, corrupção, né, e sonegação fiscal, né? Aí você põe o item 2, corrupção, cara. No Brasil, pelo amor de Deus, malas e malas de dinheiro, né? Ok. Então, nós já sabemos, aprendi isso, professor. Beleza, né? Temos que entender mais um pouco de teoria para a gente entrar nos artiguinhos, porque isso é cobrado em prova, né? Então, é o seguinte, vamos supor que o sujeito fez uma atividade criminosa lá de corrupção, né? Malas e malas de dinheiro, né? Não gosto de fazer situações assim específicas, mas com certeza aí vocês sabem o que eu estou falando, né? Malas e malas de dinheiro, milhões e milhões de reais, está lá. Então, aquelas malas, qual que é a origem daquele dinheiro? Ilícito, que é corrupção, está aqui, malas e malas de dinheiro. Esse dinheiro, o cara quer utilizar esse dinheiro. E aí? Não é assim, cara, é muito dinheiro. Então, ele tem que lavar. Então, esse processo de lavagem de dinheiro tem 3 etapas distintas e independentes entre si. Primeira etapa é você pegar esse dinheiro e colocar ele em circulação. Tá? Colocou em circulação, com certeza vai chamar a atenção de muita gente. Você vai para a segunda etapa, que é tentar ocultar esse dinheiro. E, finalmente, depois da ocultação, vem para a terceira e última etapa, que é da integração. Ali você já limpou o dinheiro, ele como se considerasse o dinheiro parte do patrimônio. Tá? Ou seja, resumindo, as etapas do crime de lavagem de dinheiro, né? Primeira, colocação. Segundo, ocultação. E, finalmente, a integração. De novo, para fixar. Colocação, ocultação e integração. Vem comigo, né? Então, primeira fase, colocação. A primeira etapa, tem que saber, ó, a primeira etapa é a colocação. Lembra-se que aqui é o seguinte, já teve atividade criminosa antes, o cara já teve lá a corrupção, está com a mala. Ele quer colocar esse dinheiro em circulação, né? Então, a primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico, objetivando ocultar sua origem. Ó, tudo, nas 3 etapas, eles querem o quê? Dificultar a origem criminosa do dinheiro, né? O criminoso procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissíveis e naquelas que possuem um sistema financeiro liberal. Então, uma das estratégias de colocar nesses países aí chamados paraísos fiscais, né? A colocação se efetua por meio de depósitos de instrumentos negociáveis de compras de bens, né? Ó, negociáveis, compras de bens. Vamos supor que o cara compra lá um belichinho, um comérciozinho que recebe muito dinheiro, né? À vista tem grande movimentação, né? Ó, para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, o criminoso aplica técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie. Para quê? Para colocar o dinheiro em circulação, né? Bacana. Depois que ele colocou o dinheiro em circulação, tem outra etapa. Qual que é a outra etapa? Ele vai fazer de tudo para esconder o dinheiro, que é o quê? Ocultação. A segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização da investigação sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas, preferencialmente em países amparados por lei de sigilo bancário, ou realizando depósitos em contas fantasma, né? Ou seja, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas ele faz de tudo que para ocultar
a origem do dinheiro que já está em colocação. Pronto, segunda etapa, superou, ele conseguiu ocultar. Aí, esse dinheiro foi limpo e considerado integração. Nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico, as organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitam atividades, podendo tais sociedades prestar os serviços entre si. Uma vez que formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. Então, são as 3 etapas, ok? Primeira, nós sabemos que é a colocação. Segundo, ocultação. E, finalmente, a terceira, a integração. Prof, isso cai em concurso, vem comigo. 2 questões agora. Banco do Brasil, Sensgran Rio, 2015, cargo de escriturário, né? Inclusive, tá, eu digo para vocês que a Sensgran Rio sempre cobra uma questão da 9.613. Senhor X é um cliente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente senhor W, conhecido empresário do ramo de construção civil, com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, o gerente e cliente tornam-se amigos e confidentes. Em determinado dia, o empresário lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar valores e que ele recebia, sem declarar à Receita Federal, e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei. Atividades não autorizadas pela lei são o quê? Ilícitos, né? Ou seja, são crimes. Isso aqui já é um crime, né? É um crime, ó. Uma tipificação penal, é um crime. Tá? Ok. Diante desse fato, o gerente adverte o seu cliente de que, caso acolhesse a proposta, estaria realizando, em termos de lavagem de dinheiro, o que caracteriza a etapa D. Né? Ou seja, né, vamos lá, vem comigo aqui. Né? Isso aqui está claro num texto explicativo, que é o quê? É uma questão sobre, né, a Lei 9.000, né, 9.000, olha só, 613 de 98, né? São os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, né? Essa lei aqui, esse crime, nós temos o quê? Sempre 3 etapas distintas, né? Nós temos a primeira etapa, que é a colocação, tá? Colocação. Segundo, ocultação, certo? E, finalmente, a integração de valores. Você sabendo que os crimes de lavagem de dinheiro têm essas 3 opções aqui, você já elimina a item B, conclusão, você já tem aqui a multiplicação e o quê? E a manutenção, né? Professor, colocação, você coloca esse dinheiro em circulação. Segundo, você quer o quê? Você quer o quê? Esconder a origem, você quer ocultar o fato criminoso antecedente, é o que? Ocultação. E a integração do dinheiro já faz parte aí da legalização da rede de corrupção, a rede de lavagem de dinheiro, né? Gente, o que acontece aqui, ó? Esse texto aqui, ele quer o quê? Ó? Para legalizar os valores, né? A declarar, olha só, torna-se amigos, confidentes, determinado, ó, confidencia ter recebido a proposta, ter recebido, ou seja, o dinheiro ainda não está integralizado. Ou seja, é uma etapa da ocultação. Gabarito, letra B de bola, né? Puxa, professor, consegui entender? Cara, aqui comigo você aprende, cara. Pode ter certeza disso, né? Você pode ter certeza disso, que com a gente aqui você aprende. Logo, gabarito correto é a letra A. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por ser um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, 3 fases independentes, né? Ou seja, o que está acontecendo? Vamos lá, comando da questão. Comando da questão fala crimes de lavagem de dinheiro, né? Mais corretamente, crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, da Lei 9.613 de 98.
Esses crimes, todos eles necessitam de um crime anterior, antecedente, que vai gerar, esse crime antecedente vai gerar valores ilícitos, dinheiro, né? Que ele quer o quê? Limpar, ele quer esconder. E esse processo, tecnicamente, nós temos 3 etapas. Primeiro, colocação. Segundo, ocultação. E terceiro, integração. Logo, gabarito super correto, letra B de bola. B de bola, né? Pronto, né? Então, essa parte teórica, né, dos processos aí de lavagem de dinheiro, passei a régua. Você tem que saber colocação, ocultação e integração. Na ordem, cara. Cara, potencial questão de prova. Não faz isso comigo, não, cara. Tá? Você tem que memorizar isso. Tá? Agora, para a lei. Os artiguinhos. É uma lei, você pode ver, apesar de ela ter apenas aí 18, 19 artigos, né? Mas ela é uma lei aí que tem 10 capítulos, né? Ou seja, uma lei muito bem organizada, é uma lei aí muito importante, né? Utilizado aí para combater as organizações criminosas no país, né? E eu, professor Luiz, eu vou explicar para vocês, né, o que acontece. Lá no começo da aula, a professora Laila, ela é nossa professora especialista em direito penal, ela vai explicar para vocês todos os artigos do capítulo 1º. Por quê? Porque no capítulo 1º vai ter o quê? A conceituação do crime. Qual que é o crime, né? Qual que é o fato típico necessário para configurar esse crime? A teoria lá, né? A teoria do crime, né? Foi o capítulo 1º. Aqui no capítulo 1º vai ter o que? As equiparações, vai ter as atenuantes, vai ter as agravantes para quem cometer esse crime. O capítulo 2º fala das disposições processuais, né? O legislador fez questão de ter um rito especial e condições especiais para as pessoas que cometerem esse crime, né? Efeitos da condenação e, finalmente, dos bens, direitos ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro, né? Então, capítulo 1º, capítulo 2º, 3º e 4º, responsabilidade da nossa grande amiga, companheira, parceira da LAC aqui, professora Laila, né? Capítulo 2º, agora entra o professor Luiz, né? Fiz essa introdução, nós vamos já pular para o artigo 9º, né? Que são das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Depois, a identificação dos clientes, né? O capítulo 5, 6, comunicação, responsabilidade administrativa, advertência, multa, suspensão, inabilitação, do Conselho e disposições gerais. Eu estarei contigo nessa parte. Bacana? Então, você tem que assistir a minha aula inteira e depois você tem que assistir a aula da professora Laila. Já dividi com ela, conversei com ela, 2 partes para você potenciar. Com essas 2 aulas, papo reto com vocês aí, vocês vão acertar todas as questões sobre este assunto. Vem comigo. Professor, o senhor falou que o artigo, que o capítulo 1º era da professora Laila. Ok. Só que eu vou explicar só, aliás, eu não vou nem explicar, eu vou só apresentar para vocês o artigo 1º. Tá? A professora Laila vai aprofundar esse assunto aqui, porque nesse artigo 1º nós temos aí um mundo de conhecimento por detrás, na qual o examinador, a banca, pode cobrar de você. Vem comigo. Cara, crime, tudo bem. Não existe crime sem lei que o crie, que determine. Está lá na Constituição Federal, artigo 5º. Tá? Então, todo crime, tá? Você só comete crime, aquele crime que esteja o quê? Previsto, tem a sua tipificação, está escrito, né? Ou seja, então, crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valor tem que estar escrito, né? E esse escrito, essa previsibilidade, tem que ter o quê? A previsibilidade de uma conduta na qual, quando o sujeito pratica aquela conduta, ele incorreu em crime. Professor, qual que é essa conduta que vai incorrer em crime? Artigo 1º. Então, o sujeito ocultou ou dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, né? Então, ou seja, o cara lá lavou, escondeu, ocultou, né? Esses valores, bens e direitos, né? O quê? Direta ou indiretamente, de infração penal, tá? Quando nós falamos de infração penal, nós estamos falando o quê? De infração penal, né? Nós estamos falando de contravenção. E nós estamos falando de crimes, né? Ou seja, crime antecedente, né?
Então você vai ocultar o quê? Ocultar alguma coisa que veio de origem ilícita, né? De infração penal. Pronto, você já caracterizou o crime de lavagem e ocultação de bens e direitos e valores, né? Ou seja, só existe isso se a origem do cara é o quê? Uma origem ilícita, né? É uma infração penal. Pronto, está aqui para vocês, né? Pronto, já temos aí o crime configurado, né? Professor, tudo bem. O cara foi e fez isso aqui, o cara aprontou. E agora? Agora ele vai ser punido, né? O Código Penal sempre tem o negócio da pena, né? Professor, qual que é a pena nesse caso, né? A pena é de reclusão, né? Ah, professor, então nós temos o quê? Pena de detenção e pena de reclusão, né? Detenção, a gente vai deter o cara para evitar o quê? Evitar novos crimes aconteçam, né? Reclusão, nós vamos deixar ele recluso, guardadinho, fechadinho, né? Ou seja, a reclusão é para crimes de maior potencial ofensivo da sociedade. Os crimes de reclusão são destinados ao quê? O regime fechado. O cara já começa, ó, guardadinho na cadeia. Tá? Então, ó, reclusão. Na prova vai falar o quê? Que é detenção. Fique esperto. Voltando aqui para cima, num cara aqui vai falar que é de infração administrativa. Infração civil. Não, é penal. Penal, crime. Crime penal. Ó, tá? Então, o quê? Reclusão, guardadinho, de 3 a 10 anos e multa. Multa é din-din, dinheiro. Então, olha só. 3 a 10 anos e multa. Então, isso aqui é o crime, tá certo? A tipificação aí com a sua respectiva pena, tá? Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens e direitos e valores, ok? Um exercíciozinho só e a gente já parte para o próximo capítulo. Banco do Brasil, Sesc Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas, né? De acordo com a Lei Federal 9.613, de 98, o crime de lavagem atualmente caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como, né? Ou seja, ó, crime atualmente como atos de valor, ó, ocultar, né? Você vai o quê? Crimes, né, de lavagem ou ocultação, né? Cara, você quer lavar, você quer limpar, você quer esconder algum dinheiro, né, que tenha o quê? Origem, o quê? Ó, origem o quê? Infrações administrativas? Não. Multas imobiliárias? Não. Sanções do Banco Central? Não. Ilícitos civis? Não. É o quê? De origem penal, criminosa, ou seja, infrações penais. Isso que está no artigo 1º, ok? No artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Infrações penais, atos consubstanciados, né? Como infrações penais, ou seja, questão muito fácil aí, né? Gabarito, letra B de bola. Pronto, né? Professor, pulou para o capítulo 5? Sim, pulei para o capítulo 5, porque a professora Laila vai ser 1, 2, 3 e 4, responsabilidade dela. Vamos lá. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Né? Ó, das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Nós sabemos que essa lei, nós temos o quê? Ela faz 3 coisas, né? 3 coisas. Primeiro, ela cria o crime, ok? Artigo 1º. Desse crime, especificamente, ela vai tratar do capítulo 1º, 2º, 3º e o 4º, praticamente, essa parte criminal. Essa lei cria, ela faz o quê? Prevenções para evitar esses ilícitos penais, e nesse item, prevenções, entra já esse capítulo. E, finalmente, cria o COAF, né? Ou seja, professor, crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, ou seja, dinheiro. Tá? Não tem como o cara lavar, ocultar esse dinheiro sem obrigatoriamente, né, passar por um cara chamado Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Porque nesse sujeito aqui que passa o seu dinheiro. Você não lava. Então é o seguinte, o artigo 9º da lei
tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai obrigar as pessoas físicas e jurídicas que passam dinheiro pela forma das suas atribuições, né? O quê? Essas pessoas físicas e jurídicas, principalmente aí do Sistema Financeiro Nacional, eles vão estar sujeitas ao mecanismo de controle. Então, agora, aqui no artigo 9º, nós vamos falar todas as pessoas no Brasil que estão sujeitas a esse mecanismo. Mas vem comigo aqui. Essas pessoas que estão sujeitas, né, não é apenas o Sistema Financeiro Nacional. A lei ampliou um pouco mais, né? A gente vai falar dessas pessoas, né? Ou seja, as pessoas que trabalham de forma direta, atividade principal ou acessória com dinheiro, valores, né? Tá certo? Dinheiro, os valores dessas pessoas estão sujeitas aí ao mecanismo de controle. Então vem comigo, artigo 9º, sujeitam-se às obrigações referidas no artigo 10 e 11, ou seja, o artigo 10 e 11 ele vai especificar as atividades financeiras, né? As pessoas físicas e jurídicas, questões de prova, ou seja, tanto pessoa física como jurídica, não é apenas as empresas, né? As físicas também estão sujeitas ao mecanismo de controle, que tenham em caráter permanente ou eventual, fiz uma transação só, gente, eventual, está sujeito à lei, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. Primeiro, olha só, captação, intermediação, aplicação dos recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira estão sujeitos o quê? À Lei 9.613. Captação, intermediação, aplicação. O que é isso? Gente, isso aqui é intermediação bancária. É o quê? É a base do sistema financeiro nacional, não é isso? Então, essas pessoas estão sujeitas. Tem mais aqui. 2. Compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. 3, né? A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, administração de títulos e valores mobiliários, né? Ou seja, essas pessoas físicas ou jurídicas estão sujeitas aí ao mecanismo de controle, né? E aí, prof? E aí eu pergunto para você, ficou gente de fora aqui? Ficou. Ficou gente de fora, mas o legislador, sabiamente, criou o parágrafo único, né? Olha só, sujeitam-se às mesmas obrigações. Ou seja, nós temos aqui, né? Nós temos esse cara aqui, né? Esse artigo nosso aqui é o artigo 9º, ele colocou 3 produtos específicos e o parágrafo único ele vai ampliar, ou seja, além das pessoas do Sistema Financeiro Nacional, outras pessoas têm a obrigação e estão sujeitas ao mecanismo de controle da lei. Quem são essas pessoas? Nós temos aqui vários casos, mais de 23 casos. Vem comigo aqui. Primeiro, as bolsas de valores, olha, estão sujeitas ao mecanismo. Bolsa de mercadorias, futuros, sistemas de negociação do mercado balcão organizado, as seguradoras, corretoras de seguros, entidade de previdência complementar ou de capitalização, né? As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens e serviços, as administradoras de empresas que utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente que permita a transferência de fundos, tá? As empresas de arrendamento mercantil, leasing, as de fomento comercial, as factories, né? Que fazem, gente, fomento mercantil, né, não é uma entidade financeira, você sabe disso, não é uma instituição financeira, ela faz um serviço com fomento comercial, mas está sujeita ao quê? A ditames aí do controle efetuado pela Lei 9.613. Quem mais? Sexto, as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços ou ainda concedam descontos na sua aquisição mediante sorteio ou método assemelhado, né? As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas nesse artigo, ainda que de forma eventual. 8.
as demais entidades cujo funcionamento depende de autorização de órgão regulador nos mercados financeiros, de câmbio, de capitais e de seguros. A lista é grande, eu tenho que fazer a leitura, não tem jeito. As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradores, comissionárias ou qualquer forma que represente interesse de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas nesse artigo. A lista é grande. 10. Pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra de vendas de imóveis, ou seja, os corretores imobiliários também estão sujeitos a esse tipo de controle, né? Vem comigo aqui. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras, metais preciosos, objetos de arte de antiguidade, né? Com certeza, né? Você põe aí, gente, né? Objetos de arte, antiguidades, né, cara? Isso aí são utensílios com grande valor agregado, com valores astronômicos. O cara vai lá, compra lá uma tela, né, de 10 milhões de reais e deixa guardado lá na sua sala, né? Pronto, cara, né? Tá lá, né? As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie. As juntas comerciais e os registros públicos, né, os cartórios, né? Olha aí. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, controladoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. Olha só, então, olha, ó, esse item 14, nós temos várias alíneas, né? A, de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais ou participações societárias de qualquer natureza, de gestão de fundos de valores imobiliários ou de outros ativos, de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento de valores imobiliários, criação, exploração, gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas e financeiras, societárias, imobiliárias, sociedades, né, financeiras, societárias, imobiliárias, alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas, artísticas, profissionais. 15. Pessoas físicas, jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares, né? Todos estão sujeitos ao controle da lei de crimes de lavagem e ocultação de bens, né? As empresas de transporte e guarda de valores, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural, animal ou intermediem a sua comercialização e, finalmente, né, as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente residentes no país, né? Ou seja, né, temos 18 pessoas, 18 itens, né? Comentário geral disso aí. Tá? O legislador, ele colocou um rol de pessoas sujeitas ao controle dessa lei bastante ampliativo, não só do sistema financeiro nacional, mas, como nós vimos aqui, outras pessoas. Por exemplo, aqui, ó, promoção de eventos, né, atletas, artistas, exposições ou eventos similares, né, obras de artes, ou seja, bastante ampliativo, onde nós temos valores aí, onde envolve o dinheiro que pode ser facilmente aí utilizado essa atividade como lavagem, ocultação de bens e direitos, né? Agora, olha só o que pode cair no seu concurso. Vamos pegar esse item aqui, ó, item 18. Olha como é que é tal do concurso, é detalhe. Você tem que ter determinação, força de vontade, cara, senão não vai para frente. As dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, ou seja, é uma organização transnacional, Brasil e outros países aí, ok? Por meio de sua matriz no Brasil, relativamente residentes no país, né? Então, olha, tá lá, né? Olha só, vem comigo, exercício.
Banco do Brasil, Sens Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. Senhor X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e obrigações no Brasil, bem como atividades negociais no exterior. Por força de suas atividades empresariais, ele possui um cartão de crédito ilimitado. Olha só, ele possui, ó. Então, o senhor X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e obrigações no Brasil, bem como atividades negociais no exterior. Por força de suas atividades empresariais, ele possui um cartão de crédito ilimitado. Oh, esse é o cara, hein? Com validação fora do país. Emitido por instituição financeira transnacional, com autorização para atuar no país. Em determinado momento, tá, as sociedades empresariais das quais participa não atingem suas metas, gerando prejuízos. Ok, então o que ele está falando aqui? Que a empresa do cara, do senhor X, né, ele está passando por um momento tá com dificuldade, não cumpriu as metas e tem o quê? Prejuízo. Se tem prejuízo, ele vai ter que reduzir o gasto, né? Apesar disso, o nível dos seus gastos e transferências externos aumenta. Aumenta. Já gerou que uma interrogação, atividade suspeita, que gera comunicação preventiva aos órgãos de controle, né? Gera comunicação preventiva aos órgãos de controle. Ok. Nos termos da lei, atenção, olha só como você tem que entender, ó, 9.613/98, né? Essa lei aqui é a lei dos crimes, né? Crimes, né, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. A comunicação da respectiva requisição do órgão competente ocorrerá por meio da... Vem comigo aqui. Qual que é o órgão? Da seção da auditoria? Não, né? Gerência especial? Não. Área de inteligência? Não. Responsável no quê? Da matriz no Brasil. Professor, matriz no Brasil? Sim! Este é o artigo 9º, parágrafo único, inciso 18 da lei. Eu quero ler esse cara. Está aqui, eu vou ler para vocês. Ó. Das dependências do exterior das entidades mencionadas neste artigo por meio de sua matriz no Brasil. Ou seja, essa entidade aqui ela é responsável por comunicar, entendeu? Aos órgãos de controle lá. Gabarito correto, letra E. Ou seja, uma questão muito difícil, na qual o aluno vai ter que fazer a leitura detalhada desse assunto. Bacana? Fechou. Gabarito, letra E. E agora, professor? Então, o capítulo 5, tá, ele foi claro. Ele falou do que o capítulo 5? Ele falou daquelas pessoas que têm obrigação, sujeitas ao mecanismo de prevenção. O artigo 10 e o artigo 11 vai detalhar os produtos, quais os serviços dessas pessoas físicas e jurídicas que estão sujeitas ao mecanismo de controle. Puxa, professor, agora eu estou conseguindo entender. Com certeza, ó, da identificação dos clientes, manutenção de registros, né? Quais são os produtos? Primeiro, todas aquelas pessoas do artigo 9º deverão, olha só, identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Então, todas aquelas pessoas do artigo 9º, corretores, todo, cara que é empresário de artista, que vende joias, quadros, né? Corretoras, todas aquelas pessoas lá deverão identificar seus clientes e manterão cadastro atualizado. Só isso? Não. Todas aquelas pessoas manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de créditos, metais ou qualquer ativo passivo de ser convertido em dinheiro que ultrapassar o limite fixado pela autoridade competente e nos termos das instruções por estas pedidas. Então, tem que manter o quê? O registro de todas as suas transações dentro do limite a ser fixado para cada órgão regulador. 3, vem comigo. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com o seu porte e volume de operações,
que lhe permitam atender ao disposto desse artigo e no artigo 11 na forma disciplinada pelos órgãos competentes. Ou seja, todas aquelas pessoas têm essas obrigações. Obrigações de quê? Cadastro atualizado, registro das transações e políticas de procedimentos de controles preventivos dos crimes de contra a lavagem de dinheiro. Cai em concurso? Cai, vem comigo. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2012, cargo de escriturário. A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar ilícito o dinheiro proveniente de atividades ilícitas, ok? Para ajudar a prevenção do combate a esse tipo de crime, a Lei 9.603 de 98, dentre outras, né, determina que as instituições financeiras devem, né? O que as instituições financeiras devem, né? Se falou que elas devem, você vai cair ou no artigo 10, né, ou no artigo 11, né? O artigo 10 fala de quê? Cadastro das transações que você tem que manter atualizado e da política de proteção. Vem comigo! A. Identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado verdadeiro. Esse cara aqui nada mais é que o inciso 1º do artigo 10º aí da lei. B. Identificar as cédulas de dinheiro mantendo o seu registro atualizado. Falso, né? Já pensou toda a cédula, você pegar aquela numeração e guardar? Cara, você vai viver só de controle, né? Instalar portas eletrônicas com detector de metais. Falso. Isso aqui é da segurança interna contra os bandidos lá, né? Da assalto, essas coisas, né? D. Instalar câmeras e caixa eletrônica, também mesma explicação do C. Proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias, também. Ou seja, gabarito muito fácil, né? Quem estudou com o prof aqui acertou. Letra A. Né? Letra A é o gabarito correto. Tá? Letra A. Tem mais? Tem. Artigo 10º, né? Estamos falando o quê? Dos produtos, né? O que aquelas pessoas físicas e jurídicas do artigo 9º têm que fazer? Mais duas aqui. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador e fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por eles estabelecidas. Então, todas aquelas organizações têm que manter seu cadastro em uma entidade específica. 5. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, sigilo das informações prestadas. Ok, então nós temos aí, né, que deve atender às requisições do COAF, todas aquelas entidades. É claro que nós temos uma lei do sigilo aí, que a gente vai falar do sigilo um pouquinho mais ainda nessa aula, no capítulo 5º, tá? É o capítulo 10 dessa lei. E agora, professor, parágrafo único. Primeiro, perdão. Na hipótese do cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1, que é do cadastro deste artigo, deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Então, olha só, cadastro de pessoa jurídica, não é só o CNPJ. O que a lei está dizendo? Que a entidade lá de operação, ela vai ter que colocar lá, deverá abranger as pessoas físicas, né, autorizadas a representá-la, bem como os seus proprietários. Então, todos os proprietários são aquelas pessoas que representam ela, né? 2. Os cadastros e registros referidos no inciso 1 e 2 deste artigo deverão ser conservados durante um período mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Ou seja, vamos lá, primeira coisa, 5 anos está em negrito. Por quê, professor? Gente, experiência de concurso. Examinador adora cobrar o quê? Examinador adora cobrar, tá? Examinador adora cobrar o quê? Examinador adora cobrar números, tá? Exceções e atualizações, tá? 5, olha só. Regra geral, 5 anos, mas tem uma exceção aqui, poderá ser ampliado pela autoridade competente. Terceiro, o registro referido no inciso 2 deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês calendário, operações como uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que,
com seu conjunto ultrapasse o limite fixado pela autoridade competente. Ou seja, o que diz o inciso 2º, né? O inciso 2º ele é bem claro, ele fala o seguinte, que as organizações lá do artigo 9º, que são várias, dezenas e dezenas de instituições, praticamente todas aquelas que movimentam dinheiro no país, ela tem que manter o quê? O registro de suas transações dentro de um determinado limite, né? Aí o que ele coloca ali? Pô, mas o cara pode fracionar, ele pode colocar entre os grupos, né? Ele falou, não, olha só, deverão manter, ultrapassem um limite fixado pela autoridade competente, né? No meu mês calendário. Artigo 10A, último artigo desse capítulo 6º. O Banco Central manterá registro centralizado, formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como seus procuradores. Então, existe lá no Banco Central, QGzão lá, né? Todas as informações cadastradas de todos nós. Está lá. Na prova vai colocar descentralizado para melhor gestão. Não. Tá? Melhor gestão, tudo bem, é descentralizado. Agora, para melhor controle, o controle tem que ser o quê? Centralizado. Gostou? Isso aqui por quê? Gestão, gente. Melhor gestão, descentralizado. Você não quer melhor gestão, você quer controlar, você quer estar no comando. No comando, centralizado. Na onde? No cara, no Banco Central. Capítulo 7. Da comunicação das operações financeiras. As pessoas referidas no artigo 9º, né? Professor, vamos lá, eu quero de novo entender. O artigo 9º definimos lá 18 itens, né? Vários itens lá, né? Todas aquelas pessoas que estão sujeitas ao controle. O artigo 10 falou o que esses caras têm que controlar. Cadastro, política, entendeu? Transações. Agora, o artigo 11, ele vai o quê? Comunicar, né? Das comunicações, né? Vamos lá, primeira comunicação. Qual que é a primeira ação? Vem comigo. Dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir em sérios ilícitos dos crimes previstos nessa lei ou eles relacionados. Olha só. Dispensarão a especial atenção, ou seja, você tem que envidar, você tem que ter uma atenção especial, né, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes que possam constituir sérios indícios dos crimes previstos na lei, né? Então você tem que ficar esperto, né? Então você tem que comunicar, né? As pessoas referidas, então eles têm que fazer a comunicação. 2, ele tem que ter atenção especial. 2, deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refere a informação, no prazo de 24 horas a proposta ou realização. E aí, professor, com certeza a questão de prova, cara. O item 2 é a questão de prova. Então, as pessoas do artigo 9º identificou qualquer coisa, eles deverão comunicar ao COAF. Gente, qual que é o prazo? 24 horas. Professor, eu não estou entendendo desse abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refere a informação. João Batista teve uma atitude suspeita, tá? Na qual a entidade lá, a empresa, identificou. João Batista. Então, lá o funcionário, na hora, ligou. É o seguinte, então ele tem 24 horas para comunicar quem é o COAF. Abstendo-se de dar ciência. Você não pode falar, tá? Que o João Batista teve uma atitude suspeita para ninguém. Muito menos para o próprio João Batista. É isso que está escrito ali. Professor, mas ele é meu cliente há 30 anos. Não, se você fizer isso, você vai ser punido. Tá? Então, muito importante aqui, cara, esse cara aqui, né? Então, 24 horas. Né? De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação que trata o inciso 1 do mencionado artigo. Tá? E das operações referidas no inciso 1. Então, ele tem um prazo de 24 horas para fazer isso. Questão muito importante, né? Vem comigo, caiu em prova.
Banco do Brasil, FCC 2011. Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir em sérios indícios de crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro. Ok, né? Vem comigo. A. Depende de verificação prévia do Conselho de Controle de Atividade Financeira. Não tem nada de verificação prévia, né? É o quê? Inclusive, ele tem o quê? Ele é bastante preventivo, e quem faz essa prevenção são os próprios órgãos lá, os próprios órgãos, as próprias empresas que operam no sistema financeiro nacional, onde envolve dinheiro. B. Precisam ser caracterizados como ilícito tributário pela Receita? Não. Lá vai ser avisado qualquer coisa, não tem nada. Você tem que, qualquer coisa suspeita, qualquer indício, você tem a obrigação de comunicar. Você não tem que ter uma prova, você não vai investigar, né? Não inclui as transações no mercado à vista de ações, falso, né? Onde que eu vejo isso, professor? Lá no artigo 9º, né, da lei, você vai ter todas as pessoas responsáveis por isso. 10. Devem ser comunicadas num prazo de 24 horas às autoridades competentes. Claro, super verdadeiro esse cara aqui, lá do artigo 11 da lei. Devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente. Pelo contrário, no texto é bastante taxativo, você tem que se abster-se, né, de dar ciência a tal fato a qualquer pessoa, inclusive o próprio cliente, né? Então, você faz uma comunicação, você é obrigado a fazer uma comunicação, tá? E não pode avisar o seu cliente. Se você avisar o cliente, você vai estar incorrendo aí em penalidades, com certeza. Logo, gabarito correto, letra D de dado. Letra D de dado, né? Ok. Continuando, tá? Então, o artigo 11, nós temos aqui, ó, 3. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador de sua atividade. Na sua falta ao COAF, quero explicar para vocês. Por exemplo, você pega lá seguradoras. Seguradoras vai ter quem que é o órgão fiscalizador? É a SUSEP, tá lá. Bancos comerciais, quem que é o órgão fiscalizador? Nós temos lá o Banco Central. Bolsa de Valores, quem que é o órgão fiscalizador? Temos aqui quem? As corretoras, a CVM. Então, cada um no seu órgão supervisor. Ok? Vamos lá. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador de sua atividade. Ou, na sua falta, quando não tem, o próprio COAF. Na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas e não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos de inciso 2. Ok. Parágrafo único. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, passam a configurar na hipótese nela prevista, né? Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista nesse artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista neste artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. No Brasil, cara, existe... No Brasil nosso povo em si, não todas as pessoas, cara. Mas existe, cara, uma perseguição muito grande, tá? Muito grande, do tal do invejoso. Então anotem, esse cara é pro tal do invejoso. Então o cara lá, entendeu? Pô, cliente, amigo, tal, aí o cara tá se destacando honestamente, ele começou a aumentar. Eu falei, pô, cara, por que ele consegue e eu não consigo, né? Eu quero dar aquele totozinho nele, ele faz uma maldadezinha para ele. O que ele faz? Ele vai lá, denuncia o COAF, que aqueles caras ali tá tendo o quê, cara? Que tá tendo o quê? Tá denunciando o cara que ele tá tendo o quê? Uma atividade, é um indício de uma atividade. Caiu lá o nome dele. Cara, você pode ter certeza que esse COAF vai atrás desse cara, tudo que é jeito, Ministério Público, polícia, vai investigar esse sujeito, vai revirar, e lá no final vai acontecer nada, não é verdade, né? O que acontece? Vai dar transtorno para o cara, com certeza. Então, o que está colocando aqui? Tá?
Se você fizer uma comunicação de má fé, ao contrário, boa fé, você não teve intenção, você realmente teve um caso ali que realmente suspeitou que houve um fato ali que, pô, o cara movimenta R$10.000 por mês. Aí faz 2 meses que ele movimenta 5 milhões de reais e ele não ganhou na loteria, nada, está no mesmo emprego e tal. Opa, ligou o alerta. É o quê? Uma comunicação de boa fé que ele vai fazer. Agora, se ele fizer uma comunicação de má fé, o que está dizendo ali? Que ele vai responder civilmente e administrativamente pelo seu ato de boa fé. Então, o que está dizendo aqui? Está protegendo aqueles que têm boa fé. Ó, as comunicações de boa fé feitas na forma prevista neste artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Então, anota aí para você fixar, artiguinho, parágrafo 2º, é para combater o invejoso, né? O olho gordo, né? Então, tá aí, né? E acontece muito, cara. Eu falo isso porque eu já fui vítima de inveja, né? É muito, esse tipo de pessoa tem, infelizmente. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 do caput dos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas que se refere ao artigo 9º. Artigo 11A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicadas à instituição financeira nos termos e limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil, né? Por exemplo, a compra de dólar, que é um saque em espécie, acima de $3.000, você tem que preencher um formulário todo específico, tá? Que vai lá para o COAF. Ok, pronto, né? Então, já vimos aí o artigo 9, 9º, 10º e 11º, muito importante. Agora, é o seguinte, é o capítulo 8º da responsabilidade administrativa. O que é responsabilidade administrativa? Primeiro, a responsabilidade administrativa lá no órgão, né? Tá, alguém que cometeu alguma falta grave, né? Alguma falta, alguma coisa. Responsabilidade significa se você não for responsável, você vai responder por isso, você vai ser responsável por aquilo, né? Ou seja, você vai ter uma sanção administrativa, uma penalidade. E claro, então, administrativamente, isso aqui não é lá na lei, que é a reclusão de 3 a 10 anos e multa, tá? Esse reclusão de 3 até 10 anos e multa é o quê? Penal. Aqui é responsabilidade administrativa, interna. Vem comigo. As pessoas referidas no artigo 9º, todas aquelas, bem como os administradores das pessoas jurídicas, que deixarem de cumprir as obrigações previstas no artigo 10 e 11, tá? Serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Então, o cara viu lá, naquele caso que ele viu lá que o cara de 10 mil passou para 5 milhões de movimentação por mês. Ele não avisou. Pronto, ele já incorreu em irresponsabilidade administrativa. Aí ele pode ter aqui uma das seguintes sanções. As sanções aqui são de advertência, multa, suspensão ou inabilitação de sua atividade comercial. Está aí. Tá, então ele vai ser o quê? Punido. Primeiro, advertência. Em quais casos serão aplicados a advertência? Questão de concurso. A pena de advertência será aplicada por irregularidades no cumprimento das instruções referidas no inciso 1 e 2 do artigo 10. Professor, qual que é o 1 e o 2? Está aqui. Identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado. Então, se o cara lá não manteve o seu cadastro atualizado, você pode ter uma sanção administrativa. Olha o que eu falei para vocês. Sanção administrativa, não sanção civil e nem sanção penal administrativa. De quê? De advertência. Ó. 2. Manterão registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira dentro daquele teto estabelecido por cada órgão controlador, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, SUSEP, não é isso? Previc e assim por diante, né? Então está aqui, ó, advertência. E aí, professor, questão de concurso. O cara vai lá, vai falar
que o funcionário, empresa, não sei o quê, não manteve o cadastro atualizado, vai ser aplicada uma multa. Calma, para aí. Vai ser aplicado o quê? A irregularidade, advertência. Então você tem que saber isso aqui. 2, segunda sanção administrativa, se tem advertência, vai ter a multa, né? Multa pecuniária. O que é pecuniária? Din-din, dinheiro em espécie, nota em cima de nota, né? Variável, não superior, ou seja, o legislador colocou um limite para a aplicação dessa multa, né? Tudo bem que esse limite aqui ele deu uma exagerada, né? Exagerada, ele fez certo, né? O cara tá lavando dinheiro, cara, a gente tem que ter realmente um rigor muito grande sobre isso aí, né? Não podemos abaixar a nossa vigilância, né? Multa pecuniária, dinheiro variável, não superior ao quê? A, ao dobro do valor da operação. B, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou o valor de 20 milhões de reais. Ele pode ser, o agente administrativo ser punido por isso, né? Parágrafo 2º da multa. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º agir por culpa ou dolo. Então, todas aquelas pessoas lá agirem por culpa ou dolo. Culpa é sem intenção, mas aconteceu. Dolo porque ele teve intenção, né? Primeiro, deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência no prazo assinalado pela autoridade competente. 2, não cumprirem o disposto dos incisos 1 ao 4º do artigo 10. 3, deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição formulada no inciso 5 do artigo 10. E aí, prof, cara, você tem que não ter um pause na aula e lá no artigo 10 e ver o inciso 1 ao 10º, né? Porque o cara fez isso, ele pode incorrer em multa. 4, descumprirem a vedação ou deixarem de fazer comunicação que se refere ao artigo 11, né? Então, isso aqui é o quê? É a legislação para aplicação da multa. Multa é a segunda, o quê? Sanção administrativa. Terceira sanção administrativa, inabilitação temporária. Pelo prazo de 10 anos, né? Pelo prazo de até 10 anos para o exercício de cargo administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, né? Ou seja, se o cara lá tem uma obrigação de fazer e ele não fez aquela obrigação, tudo isso aqui é o quê? A instituição de mecanismo de prevenção contra crimes de lavagem ou ocultação de dinheiros. Então, o cara, ele pode ser aí, ter uma inabilitação temporária no prazo de até 10 anos para ser o exercício de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. No artigo 9º a gente viu que é praticamente aí 99% do setor produtivo do Brasil, né? Parágrafo 3º vem regular a inabilitação. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes nesta lei ou quando ocorrer reincidência específica devidamente caracterizada pelas transgressões anteriormente punidas com multa, né? Então, se o cara levar 2 multas aí, né, já foi a reincidência, ele pode sofrer a pena de inabilitação temporária, ele vai ser eliminado do sistema, né? Temos o quê? Vamos lá. Agora, cassação ou suspensão. Essa cassação e a suspensão, ela é a 4ª sanção administrativa, né? Cassação, você não pode mais operar. Suspensão, né? Dá autorização para o exercício de atividade de operação de funcionamento, ou seja, a empresa ela pode ter suspensa aí a suspensão, a cassação da sua operação no mercado financeiro nacional. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3º, inabilitação temporária, no caso deste artigo. Ou seja, se o cara tiver 2 inabilitações temporárias, ele vai sofrer a pena de cassação ou suspensão. Questão excelente de prova de concurso, pode ter certeza disso, né? Artigo 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste capítulo será regulado por decreto, assegurados o contraditório
e a ampla defesa, né? Então, o que acontece? Existem sanções administrativas na lei? Existe, né? É diferente das sanções penais lá do artigo 1º, aqui é diferente. Como na nossa Constituição, ela tem aí os direitos humanos internacionais, graças a Deus, todo mundo que está sendo acusado de alguma coisa, ele tem o direito de se defender. E direito de se defender com o uso do quê? Ampla defesa e direito ao contraditório, né? Então, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Então, o COAF ele vai ter que abrir espaço para aquela pessoa que está sendo receber uma multa para se defender e ter a sua ampla defesa no processo de responsabilidade administrativa. Pronto, nós terminamos aqui o capítulo da responsabilidade administrativa. Agora, nós vamos falar do CARA, né? Da criação de quem? Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ou seja, é o COAF, né? Vem comigo, artigo 14, criamos o COAF. É criado no âmbito do Ministério da Fazenda, ou seja, já tem que saber. O COAF está vinculado ao Banco Central? Não, o COAF está vinculado no Ministério da Fazenda, questão de concurso. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Então, vem comigo aqui. Gente, ó, primeiro, qual que é a finalidade do COAF? Ó, disciplinar, aplicar penas administrativas, tá? Penas administrativas, são sanções administrativas. As sanções administrativas são 4. Advertência, multa, inabilitação temporária, cassação ou suspensão. Receber, examinar, identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, né? Então, ele viu uma movimentação fora do normal de bens, valores e direitos aí, cara, pronto! Já ligou o alerta, esse é o trabalho dele. Então, o que acontece? Ele tem, nessa lei, esse é o trabalho dele, examinar, identificar as ocorrências, né? Disciplinar, ok? Vem comigo, sem prejuízo da competência de outros órgãos. Então, não substitui competência de ninguém. Então, o COAF é um órgão sentinela, né? Ah, pegou, ele vai identificar, vai a fundo disso aí, claro que vai mandar para as autoridades competentes, para a Polícia Federal, para polícias estaduais, dependendo do caso, para o Ministério Público e assim por diante, ok? Prof, se cair em concurso, claro, vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturado, né? O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão, né? Tem como missão, artigo 14 da lei, né? Autorizar o conjunto com os bancos o ingresso de recursos, não autoriza nada, né? Ele é um órgão que é sentinela. Julgar, até que ele julga, mas o que? Sanções administrativas, né? Julgar se é de origem lícita a incorporação na economia de modo transitório ou permanente de recurso. Então, ele não julga nada, né, cara? Ele não é trabalho dele, né? Identificar e apontar para a Secretaria de Receita Federal no Brasil os casos de ilícito fiscal. Não, né? Não tem nada a ver com isso. Prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financeiro e financiamento ao terrorismo. Verdadeiro, ó. Trabalho, prevenir a utilização dos setores econômicos para a lavagem de dinheiro. Quando ele fala lavagem de dinheiro, nós sabemos que tem 3 etapas, né? Sabemos que os crimes de lavagem de dinheiro, né? Eles precisam de crimes antecedentes, né? E eles podem pegar esse dinheiro e financiar atividades criminosas, né? Lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, né? Então, movimentação aí destinada ao terrorismo também identifica, né? E discriminar as atividades principais ou acessórias de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas. Não tem nada a ver com o assunto. Logo, gabarito, questão muito fácil aí, aluno da LAC Concursos aí, aluno da LAC consegue identificar rapidamente. Gabarito, letra D de dado. Falando do COAF ainda, né? As instruções referidas no artigo 10º, destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9º, para as quais
não existe órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe para estes casos a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções remuneradas no artigo 12, né? Enumeradas no artigo 12. O artigo 12 traz o que? A responsabilidade administrativa. O que está falando no parágrafo 1º? É como você viu que lá no artigo 9º, né? No artigo 9º, nós temos aí um rol de pessoas físicas e jurídicas muito grande que estão sujeitas às regras da lei, ao controle do COAF, né? Está ali, obrigações. Vamos supor, eu não sei se existe isso, que não tem um órgão regulador para o mercado de obras de arte e de alto valor, por exemplo, né? Tá lá, né? O cara compra e vende, não tem um órgão, não tem um banco central, não tem uma CVM, tá? Não tem uma SUSEP, não tem uma Previc controlando esse tipo de atividade, né? Regulamentando, fiscalizando. Nesse caso, está dando uma competência complementar para o COAF regulamentar e editar as normas para esse segmento. Isso que está dizendo aqui, ó, mencionada, para as quais não existe órgão próprio fiscalizador ou regulador. Serão expedidas pelo COAF. É o cara, né? Parágrafo 2º. O COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores, né? Deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação, troca de informações, Polícia Federal, bancos e assim por diante. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais, bancárias, financeiras das pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Então, cara, olha o poder que deu para o COAF a lei, né? Então, ele poderá requerer qualquer órgão da administração pública o cadastro. Só que tem que ser cadastro de pessoas suspeitas o quê? De atividades criminosas, né? Olha aí, de lavagem de dinheiro. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração de procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos na lei, que fundados indícios, né, de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Ou seja, o que ele está falando aqui? Quem são as autoridades competentes? Duas autoridades como Polícia Federal e Ministério Público, né? Polícia e Ministério Público para realmente, porque eles não têm o poder da denúncia, não podem indiciar ninguém, não podem denunciar ninguém. Essas são as pessoas que podem fazer isso, né? A polícia e o Ministério Público. Artigo 16, olha só, artigo 16 é um artigo muito importante. O artigo 16 ele vai dizer como que será organizado o COAF, né? Olha o time que tem o COAF. O COAF será composto por servidores públicos, ou seja, não quer comissionado, né? Quer servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência. Olha só, servidores públicos, primeiro requisito. Segundo, reputação ilibada, ficha limpa completa. E terceiro, o cara, reconhecida competência. Designados em atos do ministro da Fazenda. Tá? Então, designados no ato do ministro da Fazenda. Dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo. Então, ele quer servidor público efetivo para fazer parte desse órgão, né? Reputação ilibada, reconhecida competência, indicadas pelo ministro da Fazenda, claro, né? Porque do ministro da Fazenda, porque é ali que vai ser alojado o COAF. Quem? De quais órgãos? Ó, primeiro, ó, Banco Central. 2, Comissão de Valores Mobiliários. Eu vou colocar até no vermelhinho. 3, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, né? Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 4, Secretaria da Receita Federal do Brasil. 5, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. 6, Ministério das Relações Exteriores. 7, do Ministério da Justiça. 8,
Departamento da Polícia Federal, 9. Ministério da Previdência Social, 10. Controladoria Geral da União, 11. Atendendo à indicação dos respectivos ministros de Estado. Ou seja, não é qualquer órgão, é o órgão, né? Olha aí, gente, né? Bacana, né? Claro, a lei, para dar certo, o cara tem que fazer isso, né? Tem que colocar um órgão altamente técnico, tá certo? Para poder, aí, com competência, pessoas aí com honestidade suficiente aí para poder fazer essas análises tão importantes para o nosso país. E ultimamente o COAF aí, gente, ele tem aí uma atuação muito importante, né? Muito importante. Bacana? Vem comigo. BASA, CESP 2013, cargo de escriturário. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, relacionado à prevenção e ao combate aos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, é composto por servidores públicos, ok, correto, integrantes do quadro de pessoal efetivo do Bacen, da CVM, da SUSEP, entre outros órgãos, né? E aí, professor, exatamente, esse cara aqui, está correta a questão. Isso aqui que diz aqui, olha só, o artigo 16 da lei, é exatamente isso. Então, olha aí, o examinador pegou uma questão do artigo 16 da lei. É exatamente isso, é um órgão estritamente técnico, com servidores efetivos, ilibada reputação e servidores aí de competência técnica reconhecida. Gabarito correto. Parágrafo 1º. O presidente do Conselho, do COAF, será nomeado pelo presidente da República por indicação do ministro de Estado de Fazenda. Então, o ministro da Fazenda indica, tá? Vai lá, né? 2, parágrafo 2º. Olha só. Caberá recurso das decisões do COAF relativas às penas administrativas. Penas administrativas são as responsabilidades administrativas. Então, cabe recurso, né, à advertência, multa, inabilitação e a cassação ou a suspensão de suas atividades, né? Ok, né? Por que recurso, professor? Porque nós vivemos na Constituição Federal, é uma garantia para o nosso povo que é sempre duplo grau, né, duplo grau de jurisdição, ou seja, você sempre pode recorrer, tá? Então, o cara recebeu uma advertência, ele não concorda, ele pode recorrer? Pode. Então, ele cabe o quê? Ó, cabe o quê? Recurso. Só que ele vai fazer o recurso a quem? 2017, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, esse cara vai julgar os recursos das penas administrativas do COAF, né? Do COAF, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, vai estar fazendo. É um outro conselho muito importante aí, o Conselho de Recursos, ok? Então, vai estar sujeito ao Conselho de Recursos aí, às penalidades administrativas, né? Ok? 10, né? 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do Poder Executivo. Então, tem um decreto aí definindo o regimento interno do COAF, né? Último capítulo, disposições gerais, tranquilo, importante também. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do decreto número 3689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com essa lei. Ou seja, vai aplicar aqui o Código de Processo Penal de forma subsidiária ao COAF, né? A essa lei, a essa lei da criação, aqui dos crimes de lavagem e ocultação de bens e valores. 17b, vem comigo aqui. A autoridade policial e ao Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito, né? Então, o que acontece, né?
Autoridade, o delegado, está lá, uma investigação, tá? Olha só, a investigação, tá? Isso aqui é muito importante, cara. 17B aqui, ó. Muito importante esse cara aqui, tá? Ele quer saber se o cara tem um cartão de crédito Visa, bandeira tal. Então, a autoridade policial, ele pode solicitar essa informação diretamente à administradora do cartão de crédito sem autorização judicial. Isso não é quebra de sigilo bancário. Só que é o seguinte, o legislador limitou esse pedido. Ó. Então, tanto a autoridade policial, tanto o delegado quanto o Ministério Público, tá, tanto estadual quanto federal, poderão ter acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado, que informam a qualificação pessoal, a filiação e o endereço. Então, para saber disso aqui, ele pode pedir para qualquer pessoa, né? Não precisa solicitar dessa decisão judicial. Mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Ou seja, está aí, eles podem fazer isso, né? Artigo 17C. Tá? 17C. O 17C ele fala da quebra do sigilo bancário. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em respostas às ordens judiciais. Olha só, aqui já é ordens judiciais, né? De quebra ou transferência de sigilo deverão ser sempre que determinado em meio informático e apresentado em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação, né? Ó, redigitação, palavra mágica, ou seja, o cara quebrou o sigilo bancário. Então, a instituição financeira que tem que ser obrigada a informar, tem que passar em arquivos magnéticos aí para evitar o quê? A redigitação. Isso aqui é para quê? Para dar agilidade, né? 17D, olha só, 17D, para o servidor público. Em caso de indiciamento, indiciamento é por parte da autoridade policial. Ou seja, o relatório, o delegado. Na sua prova vai colocar denúncia do Ministério Público, está errado. O delegado de polícia é o presidente do inquérito policial. Então, ele vai investigar se fulano tem alguma conduta criminosa, ele cometeu algum ilícito penal. Ele cometeu, na visão do delegado. O delegado julga, não. Então, o delegado vai indiciar aquele servidor. Tá? Vai indiciar aquele servidor. E esse servidor indiciado, preste muita atenção no que eu vou falar para vocês, esse servidor indiciado, olha só, esse servidor indiciado, tá? Ele vai ser o quê? Afastado de suas atividades. Professor, por que ele vai ser afastado de suas atividades? Para não comprometer as investigações. Tá? Porque se ele está nessa lei aqui, significa dizer o quê? Que ele está no curso das suas atividades aqui, que ele usou o cargo para benefício próprio de outrem. Tudo bem, professor, ele vai ser afastado, ele vai receber? Sim. Ele vai cortar o salário? Não. Sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei. Ou seja, ele continua a perceber normalmente, contar tempo de serviço, contar prazo de férias, tudo, né? Ó, sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno, né? Ou seja, ele vai para lá, indiciou, ele já é afastado, né? Ele é afastado e o juiz competente tem o quê? Ele vai só voltar às atividades se o juiz competente autorizar, determinar, só que o juiz vai ter que o quê? Fundamentar o seu pedido de retorno. Então tá aí para vocês o 17D. E aí, prof, cara, esse cara cai em concurso, cara. 17E, esse 17 é enorme, né? A Secretaria, olha só, da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes do prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte
ao da declaração da declaração de renda, respectiva ao pagamento do tributo. Então está aí 5 anos aí o prazo, né? E aí, professor, vamos fazer um exercício aí para encerrar, porque a parte de conteúdo a gente já trabalhou, a parte de conteúdo da 9.613. Olha esse exercício aqui. TCE, São Paulo, VUNESP 2018, cargo de auditor, né? E aí, professor, puxa, ó, pergunta extensa, né? Mas é tranquila, vem comigo aqui. Nos termos da Lei Federal 9.613 de 98, ok, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, é correto afirmar que. Então, o comando da questão quer que você encontre uma correta. Logo, teremos 4 falsas e uma correta. Vem comigo. Letra A. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 15 anos. Está errado. Por quê, professor? Porque, de acordo com o artigo 17e, são 5 anos. B. Em caso de indiciamento do servidor público, ok? O caso de indiciamento é o 15D, 17D, né? É o 17D da lei. Este será afastado, correto? Percebendo remuneração proporcional, ok, falso. Por quê, professor? É sem prejuízo de remuneração em qualquer outros bens e direitos que ele tiver, né? C. Em caso de indiciamento do servidor, esse será afastado, ok, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize a decisão fundamentado ao seu retorno verdadeiro. Aham. D. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 20 anos. Não, prazo mínimo de 5 anos. E, em caso de indiciamento do servidor público, este será afastado sem o direito à remuneração. Falso, porque é com direito de remuneração. Gabarito correto, nós já encontramos, né? Ah, professor, cara, com prova de auditor, cara. Pô, fácil, tranquilo, né? Então é tranquilo, tem que estudar. Gabarito, letra C. Terminamos essa aula bastante extensa aí, né? Longa essa aula, mas necessária, né? Artigo 18, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Fernando Henrique Cardoso, né? Presidente da República que sancionou essa lei, né? E vamos encerrar essa aula sempre com a nossa frase aqui, né? Albert Einstein, né? Os ideais que iluminam o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade, né? Olha, os ideais que iluminam o meu caminho. Todo mundo tem que ter um caminho, né, cara? Tem que ser iluminado o seu caminho. Você não pode andar no escuro, né? Do Albert Einstein era a bondade, a beleza e a verdade, né? Eu, professor Luiz, eu falo para vocês. Eu sou escravo da verdade. Eu não trabalho no auto-engano. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá